Suspiros pesados e guturais ecoavam por toda a sala. O advogado de defesa Michael Hunter estava sentado ferido no chão. Todo o seu peito estava coberto de sangue devido ao ferimento de faca. Ele foi atacado por Smile, um dos assassinos em série mais perigosos que ele estava caçando. Quando Michael acordou, a dor insuportável do ferimento da faca já queimava seu corpo. Ele queria descobrir com o assassino por que ele estava fazendo tudo isso e, mais importante, por que ele matou sua mãe. Quando o advogado fez essa pergunta, os olhos de Smile se arregalaram de surpresa. O assassino explica que matar é uma necessidade simples para ele, mas Michael não acredita nisso. Smile diz que matar é uma atividade divertida para ele, sem nenhum propósito. O advogado está furioso porque os assassinatos foram cometidos assim, sem o menor propósito. Ele diz tudo o que pensa sobre o assassino patético. Smile dá um chute no peito de Michael. O homem está sufocando de dor. Antes de morrer, o advogado promete que encontrará o assassino na outra vida e o fará responder por tudo. Vozes foram ouvidas de algum lugar distante. O homem se levantou de um salto. Michael sente seu corpo e percebe que ele não parece estar morto. Uma mulher desconhecida pergunta sobre seu bem-estar. Seu distintivo diz que seu nome é Sarah Johnson e ela é funcionária do gabinete do procurador-geral. Olhando ao redor, o homem percebe que está em um escritório comum. Ao lado de sua mesa está outro funcionário, Daniel Ray. Sarah e Daniel estavam discutindo as últimas notícias de que o advogado Charles havia aceitado um suborno e estava sendo chamado pelo procurador-chefe, que também era seu pai. Eles ficariam felizes se a carreira do promotor terminasse ali. Antes que pudessem terminar de falar, os funcionários ficaram surpresos. O promotor Charles estava parado na porta. Ele apenas avisou que iria embora cedo. Sarah e Daniel ficaram com medo de que o chefe tivesse ouvido alguma coisa, mas já era tarde demais. Michael se aproximou da casa, cujo endereço surgiu automaticamente em sua memória. Ele olha no espelho e vê um rosto estranho na sua frente. O homem entra em pânico e percebe que está no corpo de outra pessoa. O homem fica confuso e agarra a cabeça. Ele não é mais o advogado Michael Hunter, de 43 anos, mas o promotor Charles Haynes, de 28 anos, e seu pai é o promotor-chefe do distrito. Michael está no banheiro tentando digerir a situação. Ele decide primeiro resolver os problemas que o promotor conseguiu criar. O homem tira do bolso um maço de dinheiro que aceitou como suborno. Michael parte em uma jornada determinado a vingar os fracassos que aconteceram em sua vida passada. O promotor empurra um maço de notas para o lado oposto da mesa. O homem oposto não tem pressa em aceitar o dinheiro de volta. Depois de se desculpar, Michael saiu rapidamente. Seu interlocutor sugere que o promotor está simplesmente com medo do pai. Michael reage agressivamente à sua declaração. Depois que Michael saiu, seu interlocutor ligou para o prefeito e informou que o promotor havia devolvido o dinheiro. Sentado em seu escritório, o promotor Charles pede que lhe sejam entregues documentos sobre o prefeito Stephen Waltek. Ele também informa Sarah e Daniel que o caso não será encerrado e que eles precisam ir até a cena do crime. Os funcionários ficam confusos com o comportamento do chefe porque ele é completamente diferente dele. Michael estava sentado no escritório de seu novo pai, o prefeito do condado. O pai ficou furioso com as ações do filho. O prefeito não tem intenção de ajudar o filho, sugerindo que ele resolva as coisas sozinho. O promotor Charles pede outra chance para recomeçar o caso e obter justiça. O pai lembra quantas oportunidades ele lhe deu para fazer a coisa certa quando o filho pediu. Charles nunca cumpriu sua palavra. Cedendo, o prefeito dá ao filho uma última chance. Mas ele avisa que se Michael não cumprir sua palavra, perderá seu cargo e seu relacionamento familiar. No dia seguinte, dois homens estavam na rodovia. Havia apenas uma fazenda e campos arados por perto. Daniel e Michael estavam perto da cena do crime. Foi aqui que a vítima caiu na grama. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Não havia testemunhas neste caso, e as câmeras estavam desligadas. O promotor estava encarregado do caso do prefeito Stephen Waltek. A mulher foi atropelada nesta estrada à noite, por volta das 2 horas da manhã. Daniel Ray, um ex-policial, sugere que o promotor está apenas dando um show. Sem desviar o olhar dos seus pensamentos, Charles diz apenas que ele mudou. Daniel não entende o comportamento do chefe e o observa surpreso.
Após verificar as evidências novamente, Michael descobre que a casa da vítima fica a 25 quilômetros do incidente e a casa do prefeito Valtek também fica longe. Ele não entende o que essas duas pessoas estavam fazendo naquela estrada. Daniel lembra que a vítima era um idoso com deficiência. Stephen Waltek foi acusado depois que seu carro foi flagrado por uma câmera a 2 quilômetros do incidente. E ele admitiu que estava no local do acidente depois que ele aconteceu e, assustado, foi embora. No caso do suspeito, Michael nota uma empresa conhecida, Associates, que já acobertara criminosos em circunstâncias semelhantes na ausência de testemunhas. Poucos dias antes, um funcionário da Associates estava sentado no gabinete do prefeito. Ele pede ao prefeito Valtek que informe o local exato do incidente. O prefeito engasgou com o café que estava bebendo naquele momento. Michael olhou para o mapa da área, tentando descobrir onde o acidente realmente aconteceu. Decidido a procurar por si mesmo, Michael partiu pela estrada que se estendia à distância. Daniel seguiu atrás dele sem muito entusiasmo. Caminhando em direção aos primeiros prédios residenciais altos, os homens notam vestígios de sangue no meio-fio. Olhando atentamente para frente, Michael percebeu que na frente deles estava a casa da vítima. Era 4 de julho, 2h20 da meia-noite. O semáforo estava vermelho na rodovia. Uma senhora idosa estava procurando por uma pessoa. Ao ver a luz verde no semáforo, ela seguiu em frente pela faixa de pedestres. Ela achou que viu uma sombra na frente dela e começou a gritar mais alto. Na época, o prefeito Stephen Walteka estava dirigindo pela rodovia. Ele ficou indignado com o tratamento injusto da sociedade para com ele. Com raiva, ele pondera seus planos como prefeito. Ao se aproximar do semáforo, ele está mais distraído e não percebe a mulher se aproximando da rodovia. O prefeito só voltou a si quando notou uma senhora idosa diante dos faróis do seu carro. Mas já era tarde demais. A mulher voou para o meio da estrada. O carro do prefeito deslizou para o lado, deixando uma distância de frenagem para trás. Xingando, o homem tentou gritar para a mulher, que estava caída no meio da rua, em uma poça de sangue. Com as mãos trêmulas, o prefeito discou o número em seu telefone para chamar a equipe de resgate mais próxima. O incidente foi registrado por uma câmera instalada na beira da estrada. Quando questionado por um funcionário da Associates, o prefeito Valtek admitiu que a cena do incidente de fato ocorreu em outro lugar. O prefeito não entende por que foi aconselhado a deixar a câmera de lado, o que agora o torna um suspeito. O advogado Chris explica ao prefeito Valtek que foi apenas uma tática de diversão. O único problema agora era seu adversário, o promotor Charles Haynes, que se recusou a aceitar suborno para encerrar o caso. O prefeito está confiante de que, mesmo sem a ajuda do promotor, o caso será encerrado, já que o promotor Charles não tem habilidade na justiça. Depois de sair do gabinete do prefeito, Chris falou com um homem do gabinete do promotor, que o alertou de que o promotor Charles estava levando o caso a sério. Chris estava confiante de que o promotor não conseguiria detê-los de forma alguma. Mas, de qualquer forma, o advogado ordenou que ficassem de olho no promotor Charles. Nesse momento, Michael se aproximou da casa da vítima. As partículas brancas na cerca combinavam com a tinta do carro do prefeito Valtek. Enquanto Daniel fotografava a cerca, Michael olhava ao redor. Este lugar estava ao alcance de uma pessoa idosa. O prefeito foi visto pela câmera no início da manhã, possivelmente quando foi se desfazer do corpo. Michael continuou caminhando por perto porque sabia que a tinta na cerca por si só não seria suficiente para indiciá-lo. De repente, ele notou uma motocicleta parada ali perto. Michael correu em direção ao transporte. Ao se aproximar, ela viu o que esperava ver. A motocicleta estava equipada com uma caixa preta. A evidência estava bem na frente dele. Agora o promotor tinha as provas que procurava no caso porque havia encontrado a caixa preta. Michael instruiu Daniel a marcar uma reunião com o dono da motocicleta e verificar a câmera. O próprio promotor decidiu se reunir com a família da vítima. Ele ligou para a filha de Madeleine Clark, Emma Jacobs. A mulher não queria contar nada. Michael mencionou as consequências do perjúrio e pediu que ela se encontrasse. O promotor foi até a casa da filha da vítima. A mulher parecia cansada. O homem percebe que a família dela definitivamente tem problemas financeiros. O promotor promete não apresentar queixa pelas mentiras que mencionou ao telefone. Emma parece ter se acalmado. Michael sugeriu que a mulher havia sido paga para dar falso testemunho e a acusou disso.
Emma estava tremendo toda devido às emoções avassaladoras. Ela contou sobre as pessoas que a procuraram e prometeram sustentar a família de Emma, a quem ela preza muito, em troca de seu silêncio. Ela entendeu que sua mãe não poderia ter ido tão longe. O homem não pediu para mudar seu depoimento, mas agora estava determinado a revelar a verdade sobre o assunto. Depois de visitar Emma, o promotor foi se encontrar com Daniel. O dia já estava chegando ao fim e um pôr do sol rosa-amarelado enfeitava o céu. O policial entregou a Michael uma câmera de motocicleta que registrou todo o incidente. O promotor foi direto ao prefeito para coletar provas, pois já havia obtido o mandado com antecedência. Daniel ficou surpreso com a descrição do chefe. Na entrada do prédio do prefeito, Michael encontrou o próprio Stephen Waltek. O promotor mostrou a busca, mas Stephen disse que seu carro estava sendo consertado. Após a visita do promotor, o advogado Chris, da Associates, recebeu uma ligação do próprio prefeito Waltek. Stephen ficou assustado e contou sobre o encontro com o promotor Charles. O advogado garantiu ao prefeito que o carro já havia sido limpo, o que significa que não havia nada a ser procurado ali. Depois de conversar com o prefeito, Chris olhou para a cidade enquanto ela caía na escuridão e pensou que o promotor Charles nunca o derrotaria de qualquer maneira. Enquanto isso, quando já estava escuro lá fora, Michael e Daniel chegaram à oficina. Após receberem as chaves, os homens se dirigiram ao carro do prefeito, sem perceber um homem parado por perto com um martelo nas mãos. Daniel raspou a tinta do para-choque do carro. Se a tinta for igual à encontrada na cena do crime, isso será suficiente para estabelecer uma condenação. Os homens já estavam indo para o carro para ir para casa. Quando se aproximaram da porta da frente, viram que o vidro do carro estava quebrado. Daniel e Michael estavam sentados em seu escritório chateados. Ontem, assim que encontraram o carro destruído, Michael correu para o banco da frente. Como ele pensava, a caixa preta deles, que continha uma gravação do que aconteceu, foi roubada. Eles argumentaram que não havia câmeras no estacionamento e que não conseguiriam encontrar o ladrão. Provavelmente este é o trabalho da empresa Associates. Pela primeira vez, ocorre a Michael que há um informante entre eles. O promotor descobre por Sarah que os resultados do laboratório criminal estão prontos. Enquanto isso, Michael está pensando no que fazer a seguir e onde obter provas, já que o julgamento começa em 5 dias. De repente, uma ideia lhe ocorre. Michael iria pessoalmente aos peritos forenses para obter os resultados do exame. Na Associates, o advogado Chris elogiou a si mesmo pelo trabalho realizado. Ele segurava a caixa preta da motocicleta nas mãos. Chris recebeu uma ligação do gerente da empresa Associates, Thomas Rand. O advogado claramente não esperava por isso. Thomas já tinha ouvido rumores de que o advogado quase havia sido exposto pelo promotor Charles Hunter. O gerente diz a Chris que ele precisa vencer o caso. Neste momento, no Serviço Forense Nacional, Kate Evans enviou uma análise das evidências para Michael. O homem olhou os resultados. Como ele esperava, nenhum DNA apareceu porque havia pouco sangue na cerca, e ela já estava altamente contaminada. Então, o promotor pede outro teste. 5 dias depois, o prefeito Stephen Waltek foi até o tribunal. Jornalistas o cercaram tentando descobrir alguma coisa dele. Michael assistiu a tudo isso da janela. Chris, um advogado, abordou-o. O advogado menciona que o Ministério Público não tem provas da culpa do prefeito. Não querendo falar sobre isso, Michael se virou e entrou no tribunal. Um pouco antes, Thomas Rain chegou ao escritório do promotor Donald Haynes. Uma conversa não totalmente amigável surgiu entre os antigos colegas. A chuva veio por causa de rumores de que o filho do famoso Donald Haynes seria o promotor de uma das partes no tribunal hoje. O homem convidou seu antigo colega para acompanhá-lo. Donald propôs uma aposta a Rain e caiu na gargalhada quando Rain inicialmente teve medo de aceitar a oferta. E assim, o julgamento começou. Michael já estava no tribunal. Foi a primeira vez que ele ocupou o cargo de promotor. O homem olhou para as pessoas ao seu redor. Havia uma atmosfera tensa e nervosa. O julgamento começou com o anúncio dos representantes de ambas as partes e dos acusados. Em um dos prédios próximos, Michael notou Donald Haynes, pai de Charles Haynes, e Thomas Ryan, gerente da empresa Associates. Michael estava nervoso e quase perdeu o momento em que foi anunciado. O promotor iniciou seu discurso. Stephen Waltek confirmou que leu as alegações. Mas, como esperado, ele não admitiu sua culpa. Myla foi solicitada a fornecer provas.
Ele falou sobre as imagens de uma câmera a 2 quilômetros do local do incidente, sobre sangue na cerca e também sobre o DNA da vítima nas roupas do réu. O rosto do advogado de Chris se contorceu em uma careta de desgosto. Ele ficou muito bravo porque não levou esse ponto em consideração. No dia em que Michael foi buscar os resultados dos exames de sangue, ele pediu a Kate Evans que fizesse outro teste, um exame das roupas da vítima. Como o corpo foi encontrado a 25 quilômetros do local do acidente, ele teve que ser transportado. Para colocar a vítima no carro, Stephen teve que entrar em contato com ela de qualquer maneira. Então, o DNA de Stephen permaneceu nas roupas da mulher. Chris pede para olhar os documentos. Ele não tinha a mínima ideia de que essa reviravolta iria acontecer. Michael então fala sobre a distância entre o local real e o local escrito na declaração, enfatizando que seria difícil para uma pessoa idosa com deficiência caminhar tal distância. O advogado de Chris culpa o promotor por apresentar especulação como fato. Michael então forneceu amostras de tinta do carro do prefeito e uma amostra de tinta do local do acidente. Como resultado do exame, as amostras coincidiram em 98%. O promotor disse que isso significa que o prefeito sofreu um acidente em frente à casa da vítima. Chris protesta novamente. Isso não prova que o réu bateu na vítima porque o DNA no sangue na cerca não era reconhecível. Então Michael faz sua acusação final. Ele mostrou os resultados da identificação de DNA desconhecido encontrado no corpo da vítima. Este DNA pertence ao prefeito Valtech. Agora Donald está confiante de que seu filho vencerá. O promotor aponta o prefeito Stephen como o culpado do crime. O acusado ficou paralisado de horror porque entendeu que o fim havia chegado para ele. As pessoas na sala começaram a cochichar e os jornalistas retomaram suas anotações. Michael anunciou que adulteração de provas e ocultação de cadáver devem ser acrescentadas ao caso. O advogado Chris não vai desistir tão rápido. Borrifando saliva, ele informa que a vítima tem um restaurante onde o acusado foi e que ele poderia muito bem ter obtido o DNA da mulher para suas roupas. O juiz ordena que ambas as partes se acalmem. Como prova, Chris convida uma testemunha para o tribunal que pode confirmar o contato entre a vítima e o acusado. Esta é Emma Jacobs. Ao ver a filha mais nova da vítima no banco das testemunhas no tribunal, Michael relembrou as lágrimas dela enquanto falava de seu profundo amor pela família. O promotor percebeu que o depoimento de Emma Jacobs poderia mudar o rumo da situação para melhor ou para pior. A mulher confirmou que ela e a mãe administravam o restaurante, mas ela estava com a cabeça baixa e olhando para o chão. O advogado de Chris forneceu uma foto do restaurante que tinha até a assinatura do réu na parede. Chris perguntou sobre a última visita do prefeito Valtech ao restaurante deles. A menina anunciou a data com medo, 3 de julho. Chris menciona que o tempo estava muito quente naquele dia, e o restaurante era pequeno, então era bem possível que a vítima e o acusado entrassem em contato um com o outro. Emma é solicitada a confirmar se sua mãe estava usando as mesmas roupas no dia seguinte. A mulher olhou para cima, lágrimas brotando em seus olhos e gotas de suor surgindo em seu rosto. A sala inteira se concentrou em Emma e esperou para ouvir o que ela diria em seguida. A mulher, então, admitiu que lhe ofereceram apoio financeiro por dar falso testemunho. Era óbvio o quanto ela estava envergonhada de admitir o que tinha feito. Chris literalmente ferveu de raiva e começou a gritar com a testemunha. O juiz rapidamente ordenou que ele se acalmasse. Tentando de alguma forma salvar a situação, o advogado recorreu ao juiz, mas este nem quis ouvi-lo. Emma confirmou que agiu sob instruções do acusado. Chris cerrou os punhos, e o prefeito ficou sentado com os olhos esbugalhados de medo. Agora as coisas não estavam indo conforme o planejado. Sem esperar o fim da audiência, Thomas Rain saiu do tribunal. Michael se apoiou cansado na mesa. Esse encontro o deixou exausto, mas ele ficou feliz com a vitória. Virando-se, ele viu Emma na sua frente. A mulher agradeceu pela visita e por lembrar o quanto sua mãe era querida para ela. O promotor tranquilizou a filha da vítima, dizendo que sua mãe definitivamente a perdoaria, pois agora ela havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Emma começou a chorar com as palavras dele. Ela caiu de joelhos e tremia com soluços. Após o julgamento, Thomas Rain andou em uma limusine preta e refletiu sobre o fato de que os rumores sobre o promotor Charles eram, afinal, uma mentira.
Ele se lembrou do advogado Michael Hunter, recentemente falecido, de quem o promotor Charles Haynes agora o lembrava. O advogado tinha a reputação de vencer seus casos em 97% das vezes. Thomas não podia fazer nada agora porque tinha feito uma aposta com Donald Haynes e prometeu não tocar em seu filho se ele ganhasse. O carro continuou a se mover e Thomas considerou que ainda precisava reunir informações sobre Charles Haynes. Aconteceu em um complexo industrial abandonado. O homem estava navegando pelas notícias em seu smartphone. Parecia que ele estava procurando alguém. Ele se lembrou do advogado que havia esfaqueado no peito e que prometeu encontrá-lo na outra vida. O homem desconhecido estava escolhendo sua próxima vítima e sorrindo para as palavras do advogado antes de sua morte. Michael estava sentado em um café aconchegante. Ele pediu um americano gelado e aproveitou o descanso. Mas assim que o café chegou à sua boca, ele imediatamente voou para fora, espirrando na pobre garçonete. Agora o homem percebeu que estava definitivamente morto. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente, porque até suas preferências de gosto são diferentes agora. Michael se lembrou de quem causou isso a ele. Foi tudo culpa de Smile, um assassino em série que rasgou a boca de sua vítima e cruzou os braços sobre o peito. Michael verificou as informações na internet. Todos os artigos eram sobre o advogado Michael Hunter cometendo suicídio. Alguém definitivamente está encobrindo isso. Isso significa que o Smile tem um cúmplice poderoso que pode regular a mídia. Eles encobriram a morte de Michael Hunter. Era tarde da noite. Já estava escuro lá fora. Na vila de 4 andares, as luzes estavam acesas em vários apartamentos. Alexis Rivera estava acordada porque recebeu um telefonema. Ela não queria falar com esse homem porque ele havia cometido um erro imperdoável. O cara tenta marcar um encontro e conversar, mas Alexis se recusa. Antes que ela pudesse desligar, a menina ouviu um barulho do lado de fora da porta. Na manhã seguinte, Daniel e Michael discutiram a prisão do prefeito Stephen Waltek. Daniel percebeu que o promotor Charles havia começado a fumar, embora nunca tivesse feito isso antes. Assim que os homens entraram no escritório, Sarah contou-lhes a novidade. A terceira vítima de um serial killer foi encontrada. Todos os corpos foram encontrados no mesmo lugar e as vítimas eram mulheres jovens. O promotor foi intimado pelo pai. Quando Michael chegou, o prefeito estava dobrando papéis. Os homens sentaram-se para tomar café. Donald percebeu que seu filho havia mudado muito seu comportamento e agora estava bebendo café, algo que antes ele simplesmente não tolerava. O prefeito elogia o filho pelo sucesso, mas informa que seu salário será cortado. Apesar de vencer o último caso, as pessoas ainda não confiam no promotor e desconfiam dele. Isso não é surpreendente porque Charles Haynes era um vândalo comum. O pai promete ajudar Charles a ascender em Seul se ele recuperar o favor da sociedade, o que não será tão fácil de fazer. Não querendo ficar sentado por muito tempo, o prefeito deixa seu filho. Michael se despediu e foi embora. Depois que seu filho saiu, o prefeito se levantou e olhou pela janela. Ele pensou que era tudo culpa dele. Quando Michael voltou ao escritório, os funcionários estavam esperando na entrada. Eles se perguntavam se o promotor havia perdido o emprego. O promotor anuncia que assumirá um caso de assassinatos em série e pede para preparar todos os materiais. Michael e Daniel chegaram à cena do crime. Dennis Mitchell, um detetive do departamento de polícia, já os esperava lá. A vítima foi Alexis Rivera, uma professora de 27 anos. Michael achou que o nome da mulher lhe parecia familiar. Surpreendendo todos os presentes, Michael puxou o lençol e olhou para o rosto da vítima. Na manhã em que Michael cuspiu café na garçonete, ele se desculpou e se ofereceu para lavar as roupas dela a seco como desculpa. A menina recusou. O promotor entregou-lhe seu cartão de visita, caso ela precisasse de alguma coisa. A menina era jovem, tinha cabelos na altura dos ombros e estava sorrindo. Agora essa menina estava morta na vila. O nome da vítima lhe parecia familiar porque ele a conhecia. O detetive mostrou ao promotor seu cartão de visita, que foi encontrado na cena do crime. Michael falou sobre seu encontro com a vítima e lembrou que suas palavras poderiam ser verificadas usando as câmeras de vigilância do café. O promotor examinou a vítima. Não havia sinais de luta, apenas um corte limpo na artéria carótida. A vítima também estava nua. Dennis Mitchell disse que a vítima morava sozinha na propriedade. Não havia parentes na cidade, mas havia um cara chamado Andrew Selwood,
de 28 anos. O cara é o principal suspeito. Michael perguntou sobre as câmeras na entrada, mas descobriram que elas estavam quebradas e não se sabia quanto tempo levaria para consertá-las. O promotor pede que o advogado traga materiais de casos anteriores e que Daniel descubra sobre outras câmeras próximas. Após receber os materiais, Michael os estudou cuidadosamente. As vítimas anteriores também tiveram uma artéria rompida e estavam nuas. Então esses são assassinatos em série. Mas há algumas contradições. Se as roupas tivessem sido retiradas após o assassinato, haveria sinais de atrito no corpo. Isso significa que a vítima estava despida antes do assassinato, mas não mostrou sinais de resistência. Como isso pôde acontecer? O advogado indicou a Michael uma sala próxima que continha mais evidências. Era um banheiro. O promotor teve que cobrir o nariz com a mão porque o vaso sanitário estava entupido. A essa altura, as pessoas já haviam chegado para enviar o corpo para a autópsia. Michael sabia com certeza que o criminoso usou algum método para imobilizar a vítima. Pode ter sido algum tipo de substância narcótica. Após isso, o criminoso retirou as roupas da vítima e cortou a artéria carótida. Assim que Michael saiu do prédio onde o crime foi cometido, Daniel ligou para ele. O advogado descobriu que uma das câmeras da escola estava funcionando naquela noite, filmando a entrada da vila. Daniel disse que olhou as filmagens e eles têm um suspeito. Os olhos de Michael se arregalaram. Ele não esperava que as coisas acontecessem tão rápido. O advogado viu o namorado da vítima, Andrew Selwood, nas gravações. Naquela noite, o cara entrou na vila. No dia seguinte, na delegacia, Michael foi ver o detetive Mitchell. O promotor trouxe uma gravação de uma câmera de vigilância. Os homens começaram a rever as gravações. No vídeo, eles viram a vítima voltar para casa por volta das 19 horas. Várias outras pessoas a seguiram. E 30 minutos depois, chegou um homem que parecia o namorado da vítima. Após uma inspeção mais detalhada, o detetive descobriu que o homem na câmera realmente se parecia com Andrew Selwood. 5 minutos depois, Andrew saiu correndo de casa em pânico. Os homens decidem chamar o sujeito para interrogatório, mas não como suspeito. Para um homem que havia cometido 3 crimes, Andrew parecia muito assustado. Dennis fez uma ligação para convocar Ackrill para a delegacia. O sujeito estava sentado na sala de interrogatório, e o promotor e o detetive o observavam através do vidro. Michael decide assumir essa tarefa pessoalmente. O detetive lhe dá conselhos antes do interrogatório. Ele recomenda usar a diferença de informação como uma arma. O promotor entrou na sala de interrogatório onde Andrew estava sentado. Sentando-se em frente, Michael jogou ostensivamente uma pasta com um arquivo vazio na mesa e anunciou que o sujeito era o único suspeito do caso. O cara senta com os ombros caídos. Ele fica nervoso e começa a gaguejar. Só agora ele percebe que sua namorada está morta e não consegue acreditar. Michael mostrou a ele uma foto de Andrew capturada por uma câmera de segurança. O cara nega sua culpa. Percebendo que precisa obter informações de Andrew, o promotor menciona que o sujeito será considerado suspeito de 3 assassinatos sem depoimento. E funcionou. Neste momento, o advogado Mitchell observa o que está acontecendo por trás do vidro. Ele admira a habilidade do promotor e até começa a suspeitar de sua reencarnação, mas descarta o pensamento estúpido. Enquanto isso, Andrew começou a falar sobre como havia discutido com Alexis naquela noite e ficou bravo. A menina foi para casa e não atendeu o telefone, então ele decidiu ir até ela pessoalmente. Ele sabia que a menina estava em casa, mas quando bateu, ela não abriu. O cara digitou a senha e entrou no apartamento. Lágrimas escorriam pelo rosto de Andrew e ele tremia todo. Ao entrar no apartamento, ele viu Alexis caído no chão, coberto de sangue. E o criminoso já estava pulando pela janela. Andrew ficou tão assustado que fugiu dali. Ele estava com medo de que o criminoso corresse atrás dele. O menino sentou-se na frente de Michael, cobrindo o rosto com as mãos. Andrew não conseguia se perdoar por ter fugido. O cara lembra que quando o homem pulou da janela, Andrew ouviu o barulho da lata. Enquanto isso, o criminoso que matou Alexis olhou com satisfação para a camiseta que tirou da garota. O homem escreveu o nome da menina nas roupas da vítima. O assassino pendurou a camiseta na parede onde estavam pendurados o vestido azul e a jaqueta marrom. O criminoso olhou para a parede e lembrou-se de cada vítima com prazer. Michael considerou as palavras de Andrew sobre o som parecido com uma lata.
Quando o promotor saiu da sala de interrogatório, o menino se inclinou sobre a mesa e chorou. Michael descobrirá os resultados da autópsia, mas eles não estarão prontos por alguns dias. O advogado pede que ele tenha paciência e não tenha tanta pressa. Então, o promotor vai assistir a gravação novamente com base no depoimento de Andrew. Chegando ao escritório, Michael pede que Daniel e Sarah comecem a trabalhar imediatamente antes que o criminoso tire outra vida. O escritório inteiro trabalhou até tarde e já estava escurecendo lá fora. Depois de rever a gravação várias vezes, o promotor percebeu que uma pessoa na gravação ainda não havia sido reconhecida. Ele segurava nas mãos uma mala, semelhante àquela usada para ferramentas. Na manhã seguinte, o detetive Dennis Mitchell estava discutindo fofocas com um de seus colegas. O detetive falou sobre como o promotor Charles se interessou pelo caso e o tesouro que ele traz para ele. Ele só assustou seu colega. O motivo era que Charles era conhecido por seu temperamento e insultos. O colega também contou que o promotor não tem talento, mas apenas conexões graças ao seu pai, o promotor-chefe. Dennis não sabia disso e decidiu que era apenas um boato porque viu um promotor completamente diferente. 5 dias após a morte de Alexis, todas as pessoas foram identificadas, exceto o homem com a mala laranja. Michael quebrou a cabeça tentando descobrir como encontrá-lo. Decidido a tomar um pouco de ar fresco, ele saiu do escritório e foi até a casa das vítimas. O promotor andou pela casa e se encontrou no local onde o criminoso deveria pular da janela. Michael se encostou em uma das latas de lixo e bocejou de cansaço. De repente, a caixa se inclinou e começou a cair, junto com o homem. Sentado no chão e esfregando a área machucada, o promotor notou algo no chão. Havia uma chave inglesa no chão que era usada para trabalhos de encanamento. Ele se lembrou das palavras de Andrew sobre ter ouvido o som quando o criminoso pulou da janela. O mais provável é que o assassino tenha deixado cair a chave e a jogado na lata de lixo. Se o agressor fosse um encanador, isso explicaria como ele entrou na casa e por que a vítima estava calma. Sarah e Daniel estavam sentados no escritório discutindo a mudança de comportamento do chefe. Sarah tem certeza de que as pessoas não podem mudar. Daniel, no entanto, pede ao colega que pare de espalhar boatos horríveis sobre o promotor. Michael pegou uma chave inglesa que encontrou no chão perto da casa da vítima. Antes que ele tivesse tempo de pensar direito, o homem ouviu o toque do telefone no bolso da calça. O detetive Dennis ligou para ele para relatar os resultados da autópsia. A vítima recebeu medicação para relaxar os músculos. O promotor pede ao detetive que verifique informações sobre problemas de encanamento na casa das vítimas. Suas suspeitas foram confirmadas. Cada uma das vítimas tinha um cano entupido em casa. Michael diz que todas as lojas de ferragens perto do prédio onde o crime ocorreu precisam ser verificadas e se despede do detetive. Nesse momento, Daniel e Sarah estavam conversando sobre a mudança de comportamento do chefe. A menina terminou o trabalho, então ela vai para casa. O telefone na mesa de Daniel toca. Este é o advogado Charles. Michael comunica novas informações a um funcionário. O promotor envia os endereços das lojas para Daniel, que deve ser verificado quanto à presença de uma caixa de ferramentas laranja. Daniel avisa seu chefe para ter cuidado caso encontre o assassino. Tendo prometido sobreviver, Michael desliga. Ele mesmo corre para outras lojas, pois falta pouco tempo para fechar. Depois de algum tempo, Daniel já estava se aproximando da terceira loja. Ele não tinha certeza se estavam olhando na direção certa. Um homem o encontra. Daniel notou uma caixa de ferramentas laranja perto das prateleiras de mercadorias. Para evitar levantar suspeitas, Daniel diz ao homem que os canos de sua casa estão entupidos e precisam ser desobstruídos. O homem se recusa com arrependimento no rosto e aponta para a garota parada ao lado dele. Ela precisa consertar o encanamento com urgência, então ele já está ocupado. O encanador manda a menina para casa e promete ir até a casa dela um pouco mais tarde. Quando o homem se preparou, Daniel o seguiu. Nesse momento, Michael recebeu uma mensagem de Daniel com o endereço para onde o possível criminoso estava indo. Daniel seguiu o encanador. Ele teve sorte que a porta de entrada estava aberta. Enquanto subia os degraus, ele ouviu a garota deixar o reparador entrar na casa. Sentado perto da porta, ele ouviu atentamente o que estava acontecendo do outro lado, mas nada pôde ser ouvido. Quando a última gota de paciência para ouvir algo se perdeu, Daniel invadiu o apartamento. O cara ficou paralisado.
Michael chamou o detetive Dennis para pedir reforços. Mitchell digitou no teclado e, segurando o telefone no ouvido, falou ao telefone, sem prestar muita atenção às palavras do promotor. Sua mão congelou sobre as chaves quando ele ouviu que o promotor Charles havia encontrado o culpado. O detetive já estava anotando o endereço da vítima e pedindo ajuda durante a conversa. Michael avisou que a situação era incomum e que ele mesmo decidiria o que fazer. Nesse momento, ele desligou. Nesse momento, Daniel entrou no apartamento da vítima. Ele tinha um telefone no bolso de trás e não sabia que o advogado Charles estava tentando ligar para ele. Do outro lado da sala, o rapaz viu um homem com uma faca na mão. Ao lado do criminoso estava uma menina que já estava imobilizada. O assassino brandiu uma faca na mão. Ele não esperava ver mais ninguém ali. Daniel diz ao criminoso que a polícia está lá fora e pede que ele se renda, mas o encanador não acredita nele. O criminoso segura uma faca na garganta da menina. E então ele ordena que o sujeito se aproxime. Percebendo que o assassino poderia facilmente esfaqueá-lo pelas costas, Daniel decide seguir suas instruções. Depois de se aproximar um pouco mais, o encanador ordenou que parássemos. O criminoso percebeu que o rapaz poderia ser chantageado usando a vítima. Então começou a brandir a faca em diferentes direções. Tentando ganhar algum tempo, Daniel pede para ser solto. Mas o assassino aponta para uma mala laranja e pede para pegar uma seringa de lá. E então injete o conteúdo na sua mão. Daniel está tenso e não sabe o que fazer. Ele está dividido entre dúvidas de que o promotor realmente esteja vindo em seu auxílio. O encanador, vendo a hesitação do rapaz, pressiona a faca com mais força contra a garota, que já estava coberta de sangue. Daniel decidiu confiar no promotor. Ele só teve tempo de levar a seringa à mão quando um Charles ofegante entrou no apartamento. Daniel jogou a seringa no assassino. O criminoso conseguiu se esquivar. A menina cai no chão, batendo o corpo todo. Não querendo desistir, o encanador investe contra Daniel. Ele esfaqueia o sujeito na mão. Sangue espirra pela sala. Daniel agarra o criminoso e o joga sobre si mesmo. Ele cai no chão com um estrondo. Sangue escorre da mão de Daniel para o carpete. Daniel ficou de pé sobre o criminoso, respirando pesadamente. Michael examinou a garota. Ela havia perdido um pouco de sangue, mas uma ambulância precisava ser chamada o mais rápido possível, e foi isso que ele disse para Daniel fazer. Nesse momento, o detetive Dennis Mitchell já havia chegado. Os paramédicos correram para o apartamento atrás dele. Apontando uma arma para o criminoso, o detetive entrou no apartamento e o algemou. Naquele momento, Daniel percebeu que podia confiar no promotor Charles, e agora estava confiante de que seu chefe havia mudado. Daniel foi ao hospital para enfaixar o braço. A casa foi cercada pela polícia. Assassino em série pego. 2 dias depois, o promotor Charles e Daniel estavam em frente à máquina de café. Jornalistas sentaram-se na entrada do prédio, na esperança de entrevistar o promotor famoso. Michael pensou que estava apenas fazendo seu trabalho. Um processo criminal foi aberto contra o assassino capturado e ele pode pegar prisão perpétua. Daniel decide avisar Charles sobre Sarah. O promotor não entende o que está acontecendo. Daniel então aponta para Charles que os rumores sobre ele estão se espalhando rápido demais. E também que Sarah tem se tornado distante ultimamente. Michael agarra a cabeça. Ele não entende o que fez de errado. Daniel gentilmente aponta todas as coisas que o promotor fez antes, mas também observa que o chefe mudou para melhor. Depois de se despedir de Daniel, Michael foi direto pelo corredor. Seu pai estava esperando por ele. No caminho, ele encontrou um dos funcionários, que ficou muito assustado quando o promotor o cumprimentou. Michael lhe desejou um bom dia, mas ele apenas olhou para ele com desconfiança e seguiu em frente. O promotor-chefe Donald Haynes sentou-se em sua cadeira de escritório e leu as notícias do jornal sobre o assassino em série capturado. Ele está orgulhoso do filho. Então decide acelerar o processo de transferência de Charles para Seul. O intervalo para almoço na escola estava chegando ao fim. As crianças estavam voltando para a aula. Os meninos notaram que um deles não estava se sentindo bem. Perguntaram sobre seu bem-estar. Antes que a criança pudesse dizer qualquer coisa, ela caiu nos degraus. A mesma situação se repetiu com algumas outras crianças. Os alunos simplesmente caíram no chão inconscientes. O promotor Charles foi ao escritório do pai. Eles se sentaram à mesa com uma xícara de café. Donald não queria elogiar demais o filho, mas não se esqueceu de elogiá-lo, pois agora os moradores poderiam dormir em paz. O procurador-chefe, como pai, ficou satisfeito ao saber das vitórias do filho. Mesmo assim,
Ele decide ir direto ao assunto. Ao lembrá-lo das próximas transferências, ele não se esquece dos rumores ruins que já se espalharam sobre Charles. Donald sugere tentar se livrar desses rumores e entrega uma pasta ao filho. A pasta continha uma reclamação do Comitê de Pais sobre o fornecimento de alimentos de baixa qualidade no refeitório da escola primária. Se Charles decidir esse assunto, a reputação mudará completamente. Michael não acredita que o promotor-chefe esteja ajudando assim, mesmo apesar dos laços familiares. Donald tinha negócios para seu filho em Seul. Michael já estava na porta. Ele se virou para descobrir o que estava acontecendo, mas seu pai prometeu lhe contar quando ele estivesse em Seul. Donald olhou para o jornal sobre a mesa onde havia uma foto de seu filho. Ele lhe lembrava muito alguém. Michael retornou ao escritório. Ele mostrou a Daniel a pasta que seu pai lhe dera. Depois de analisar a pilha de trabalho que estava sobre sua mesa, Daniel finalmente concordou em assumir o caso com o promotor Charles. A empresa era muito grande e fornecia produtos para quase todas as áreas, então não será fácil. Alguns dias depois, na sala de negociações, o Comitê de Pais, formado principalmente por mulheres, ficou indignado e gritou em uníssono. Charles e Daniel estavam na frente deles. A reação do comitê foi motivada pelo pedido dos homens para retirar o processo. Reunindo toda a sua paciência, o promotor esperou até que eles gritassem tudo o que queriam. Quando as mulheres se acalmaram, Michael explicou a elas que, se uma ação judicial fosse movida, o julgamento, na melhor das hipóteses, só começaria em 6 meses. E nessa altura, a empresa fornecedora dos produtos já teria encoberto todos os vestígios. Então é melhor atacá-los de repente e depois fazer acusações quando você tiver as evidências em mãos. Depois de ouvir atentamente, o comitê pensou sobre a proposta. Michael estava confiante de que seria capaz de punir os fornecedores. Ele e Daniel foram até a empresa de suprimentos. Daniel estava curioso sobre o verdadeiro motivo do pedido de arquivamento do processo. Michael compartilhou que se eles tivessem começado o trabalho depois que o comitê entrou com a ação judicial, o comitê teria se tornado o herói. Se os fornecedores cometeram um crime, eles descobrirão e serão os personagens principais desta história. Parece que Daniel caiu nessa desculpa. Os homens dirigiram até o prédio do Taste Connect. Eles decidiram entrar no prédio sob o pretexto de uma inspeção sanitária. Depois de saírem do carro, os rapazes se aproximaram do prédio. Havia vários trabalhadores sentados na entrada, fazendo uma pausa para fumar. Havia caixas e várias latas de ferro espalhadas por perto. Michael e Daniel seguiram em direção à entrada, mas foram parados por um grupo de trabalhadores. Um cara com um cigarro, uma tatuagem no pescoço e cabelo desgrenhado perguntou quem havia dado permissão para eles entrarem. Virando-se, o promotor se apresentou e disse que havia recebido a entrada em seu próprio nome porque era promotor do Ministério Público Regional. O promotor estava na entrada do prédio do Taste Connect. O trabalhador estreitou os olhos cautelosamente. Michael mostrou a ele sua identidade de promotor e o lembrou das consequências de tentar interferir na investigação. Depois de ceder, o trabalhador permitiu que Charles e Daniel entrassem no prédio. Naquela mesma manhã, houve uma confusão em uma casa. O dono da casa dormia pacificamente. Era Nicholas Crane, presidente da Taste Connect. Mas ele teve que acordar porque recebeu uma ligação da empresa. Nicholas pegou o telefone e começou a reclamar de dor de cabeça. Assim que ouviu o toque, seus olhos se arregalaram e o sono desapareceu rapidamente. Nesse momento, o promotor e Daniel já haviam chegado ao depósito da empresa. Uma sala enorme se abriu diante deles. Havia muitas caixas nas prateleiras e tudo parecia muito decente. O principal é garantir que os padrões de higiene sejam observados ao preparar os alimentos. Enquanto os homens olham as prateleiras, o trabalhador fica atrás e deixa claro com toda a sua aparência que não tem tempo. Depois de olhar atentamente, Charles pediu para tirar uma das caixas de óleo de gergelim. Após examinar o frasco, o promotor notou vestígios de uma segunda proteção sob a tampa. Isso significa que a tampa foi reinserida e simplesmente colada novamente. Charles cheirou o conteúdo do frasco. Era exatamente isso que ele esperava. O promotor compartilha suas ideias sobre o óleo de gergelim falsificado com Daniel. O trabalhador, ao ouvir suas palavras, ferveu de indignação. Charles menciona as latas de óleo de milho que notou ao entrar no prédio e se perguntou para que serviam.
Daniel especulou em voz alta que a empresa estava vendendo uma mistura de óleos e a vendendo como 100% óleo de gergelim. O trabalhador empurra Daniel no peito e ameaça processar o promotor por obstrução de negócios, na esperança de assustar Charles. O promotor permaneceu calmo, o que confundiu o trabalhador. Charles simplesmente os incentivou a escrever uma declaração contra o promotor e ver o que aconteceria. Michael pede a Daniel para coletar amostras de óleo de gergelim das caixas. Um funcionário sem fôlego correu para as portas do armazém. Ele entregou ao líder da equipe algum tipo de pacote e sussurrou algo em seu ouvido. Daniel tinha acabado de coletar amostras do óleo quando o trabalhador chamou o promotor para se afastar. O trabalhador abriu o recebível, que continha uma grande quantia em dinheiro. Ele ofereceu suborno ao promotor. Michael fingiu alegria com o dinheiro, mas ele ainda sugeriu verificar o freezer primeiro. O rosto do trabalhador se distorceu em perplexidade. Pouco antes disso, o trabalhador ligou para o chefe da empresa Taste Connect, Nicholas Crane. Nicholas sentou-se na cama. Ele esperava ter ouvido mal as notícias sobre o promotor em sua empresa. Ao saber que o promotor era o notório Charles Haynes, o presidente da empresa ordenou um suborno. Ele estava confiante de que funcionaria. Nicholas sempre teve problemas com o promotor por causa do pai de Charles, porque ele não queria cobrir os custos da empresa dele. O presidente da empresa ligou para Cole, que trabalhava no mesmo departamento que o advogado Charles. Nicholas fica indignado por ter pago dinheiro a Cole, mas não segue o promotor. O gerente do Taste Connect pretende negociar uma resolução pacífica para este conflito com Charles. Cole alerta Nicholas sobre mudanças no comportamento do promotor. E o homem fala sobre os últimos crimes que resolveu. O gerente pisou no freio. Agora Nicholas percebeu o quão ruins as coisas estavam para ele. Imediatamente, ele recebeu outra ligação da empresa Taste Connect e foi informado sobre o óleo de gergelim. O homem estava irritado e bravo. Disseram-lhe também que o promotor estava realizando uma inspeção no freezer, mas eles estavam tentando impedi-lo. Nicholas precisava se apressar antes que o promotor descobrisse alguma coisa. Então, ele pisou fundo no acelerador e correu em direção à empresa. Nesse momento, Michael e Daniel estavam examinando o freezer. Vários trabalhadores os observavam. O promotor pede para lhe mostrar uma caixa suspeita que está num canto. Ele pede uma faca para abrir a caixa. O trabalhador, tentando ganhar tempo, lentamente tirou a faca do bolso, enquanto tentava descobrir o que fazer em seguida. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o presidente da empresa invadiu o freezer. Nicholas puxou o promotor para conversar. Ele não sabia o que dizer. Michael percebeu isso em seus olhos, que se moviam de um lado para o outro. O promotor apontou para um misturador que ele também gostaria de inspecionar. Este dispositivo era usado para fazer óleo de gergelim falso. Nicholas está confiante de que, sem a ordem, as evidências encontradas no tribunal não significarão nada. Michael olha para o futuro com confiança e está determinado a descobrir a verdade. O telefone de Charles tocou. Ele olhou para o visor. Nicholas sorriu presunçosamente. Era Cole ligando do escritório. Michael rosnou por entre os dentes. Nicholas sorriu largamente porque sabia o que seria discutido ao telefone. Michael disse que estava na estrada, sem dizer exatamente onde estava ou o que estava fazendo. Cole começou a repreender o promotor e pediu que ele retornasse à delegacia imediatamente. Claro, Michael tinha uma ideia do motivo pelo qual a promotoria o havia chamado. Cole não estava mais no controle de suas emoções. Em total desrespeito à cautela, ele mencionou ter revistado a empresa em busca de evidências sem um mandado. Michael ficou cauteloso e imediatamente perguntou a Cole como ele sabia disso. Percebendo que havia sido pego, Cole não sabia o que dizer. O promotor encerrou a ligação e olhou para Nicholas. Michael percebeu que essas pessoas estavam em conluio. Ele decidiu sair daqui agora. Daniel não entendeu a proposta, mas seguiu seu chefe. Nicholas estava feliz. Ele decidiu que tinha conseguido se livrar do promotor intrusivo. Os homens estavam voltando para o escritório. Ao entrarem no escritório, Michael explicou ao funcionário o motivo da interrupção da busca. Sem um mandado, as provas não valem nada, e eles podem reverter o caso de forma mais lucrativa. Daniel lembra que o promotor não aceitou propina dessa vez. Ele também mencionou um chefe que costumava cuidar de Charles, mas agora foi embora. Sarah estava sentada no escritório digitando algo no teclado.
Na verdade, a menina ainda teve tempo de ouvir o que os homens estavam falando. Eles discutiram os próximos passos de Nicholas. O mais provável é que ele decida esconder todas as evidências. Mas onde? Os homens decidem que seria mais conveniente para a empresa fazer isso nas montanhas. O promotor contatou o detetive Dennis Mitchell. O detetive promete fornecer pessoas para prender os criminosos. Michael e Daniel, junto com o detetive, seguiram em direção ao prédio do Taste Connect. Eles observavam de longe. Nicholas deu instruções enquanto os trabalhadores carregavam as caixas no carro. Aqui, o último carro foi enviado. Um grande buraco foi cavado no local, no qual eles começaram a despejar carga de caminhões basculantes. O presidente da empresa ficou ali satisfeito. Ele tinha certeza de que agora ficaria impune. De repente, a polícia cercou os trabalhadores por todos os lados. Nicholas ficou ali, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Charles anunciou pelo alto-falante que os suspeitos do crime estavam sendo presos. Nicholas cerrou os punhos e os dentes. Ele estava tremendo todo de raiva. O presidente da empresa Taste Connect foi algemado. O brilho dos carros de patrulha refletia em seu rosto enrugado. Todos os suspeitos também foram detidos. A primeira etapa do plano foi concluída. Movendo-se um pouco para o lado, Michael falou com o investigador ao telefone. Ao ouvir as palavras do seu interlocutor, os olhos do promotor se arregalaram. 2 meses depois, no prédio do Ministério Público. Após a prisão de Nicholas, os investigadores não conseguiram encontrar os livros contábeis da organização. Michael se culpou por não ter acompanhado o livro. Agora será difícil saber se a carne descartada era um suprimento ou desperdício. Não ficou claro quem poderia ter escondido o livro. A operação era secreta, então ninguém de fora poderia saber. Naquele dia, apenas Sarah sabia da operação. Michael voltou seu olhar para a garota que estava em sua mesa. O promotor chamou Daniel para ir com ele, dizendo que explicaria tudo no caminho. Os homens estavam sentados em um café. Daniel gritou quando ouviu que Sarah era a informante. Eles lembraram que naquele dia prenderam os suspeitos e revistaram todo o escritório, mas o livro não estava mais lá. Daniel se lembrou deles retornando do Taste Connect. Charles então pediu que, quando retornassem ao escritório, fingisse que aquela era a primeira vez que ouvia falar do plano de ação deles. Charles então explicou em detalhes no escritório o que eles fariam. O promotor percebeu que Sarah os ouvia atentamente. Depois de pensar um pouco, os homens decidiram que a menina tinha um cúmplice. Eles decidem recomeçar tudo de novo e rapidamente, pois resta pouco tempo antes do julgamento. Michael e Daniel retornaram ao local onde começaram a investigação 2 meses atrás, a escola. Eles decidiram procurar o cúmplice de Sarah na escola, porque alguém de dentro certamente interveio e recomendou o Taste Connect para comprar suprimentos. Essa pessoa provavelmente ocupa uma posição importante, já que outros a ouviram. Michael entra em um dos escritórios. Era uma sala com várias mesas onde os funcionários da escola se sentavam. Os homens perguntaram a Lee Matthews. Um homem idoso se levantou da mesa. Ele fala sobre reclamações vindas dos pais e menciona a perda do livro de contas. Michael imediatamente percebe isso e pergunta como o homem sabe sobre o livro. Lee Matthews tentou pensar em algo, mas não obteve nada coerente. O promotor ordenou a prisão imediata do homem. Matthews estava assustado e agora estava algemado. Charles esclarece que Lee Matthews frequentou a mesma escola que Nicholas Crane. E quando Matthews foi nomeado diretor administrativo da escola, a empresa de Nicholas se tornou a fornecedora de alimentos da escola. O suspeito continuou gritando que não havia provas disso. Lee Matthews foi levado para a sala de interrogatório. Ele permaneceu em silêncio e não respondeu a nenhuma pergunta do promotor. Charles estava preocupado que, sem provas definitivas, o homem pudesse prolongar o tempo e escapar impune. O promotor então diz que Nicholas contou tudo à polícia e agora eles têm provas contra Matthews. Essas palavras tiveram um efeito no suspeito. Ele ergueu os olhos assustados para o promotor. O promotor levantou-se da cadeira. Ele acrescentou que a responsabilidade pelos crimes de Nicholas Crane também recairia sobre Matthews. Quando Charles estendeu a mão para a maçaneta da porta, o suspeito falou. Depois de conversar com Lee, o promotor saiu e encontrou Daniel e Dennis esperando por ele do lado de fora da porta. Claro, eles não têm nenhum testemunho de Nicholas, mas o truque funcionou. O detetive olhou para o sujeito com admiração.
Ele ficou impressionado com seu talento. Foi um dia decisivo. Michael estava em frente ao tribunal. Uma mulher ligou para ele e pediu que ele fizesse todo o possível para vencer hoje. Ela sentou-se no quarto do hospital e observou seu filho tomar café da manhã. O menino ficou ferido após comer no refeitório da escola. O promotor caminhou resolutamente em direção à entrada do prédio. Hoje ele vingará crianças inocentes. Assim que Charles entrou no prédio, ele imediatamente encontrou um homem de terno preto clássico. Este homem defenderá Nicholas Crane hoje. O nome de um homem surgiu na mente do promotor, David Martin. Pelas lembranças de Charles, Michael percebeu que ele era um ex-promotor. Ele reclamava constantemente do seu baixo salário e aceitava propinas. Agora David se tornou advogado. Ele se inclinou na direção de Michael e sussurrou para ele fazer o mesmo. O promotor o acusa de assumir a defesa de Nicholas por dinheiro. O homem agarra Michael pelo ombro e o lembra que ambos são pessoas sujas. Dito isso, o promotor disse que sentia apenas pena e desprezo por ele e foi embora. A reunião começou. A primeira coisa que perguntaram foi se o condenado admitiu as acusações. Obviamente que não. Charles então apresentou suas evidências. David olhou carrancudo para o promotor do outro lado da sala. Michael relatou óleo de gergelim falsificado, farinha de panqueca vencida e faturas de transações entre o réu e um cúmplice. A defesa franziu a testa. Aparentemente, David não tinha ideia de nenhuma conta. Todos os presentes ouviram atentamente. Quando Michael disse que o réu tentou esconder provas nas montanhas, David apontou fatos não verificados ao juiz. O juiz aceitou a observação e pediu fontes de informação sobre as evidências. O promotor citou os pais dos alunos como fonte. Ele então mostrou uma foto do local da prisão, na qual uma enorme quantidade de carne de porco estava sendo enterrada. Michael também menciona que os livros contábeis foram perdidos. David se levanta para se defender, mas o juiz acalma ambos os lados. O promotor apresenta como prova os resultados das análises dos componentes de uma amostra de óleo de gergelim falsificado e uma fotografia de farinha de panqueca vencida. Segurando os papéis acima da cabeça, o promotor pede que o réu admita a culpa. David está bravo. Ele se levantou da mesa, apoiou as mãos sobre ela e acusou o promotor de pressionar o réu. Michael responde que só queria dar a Nicholas uma chance de se redimir. Com toda a sua aparência demonstrando raiva, David se levantou da mesa novamente e acusou o promotor de pressionar o réu. O juiz pede que Michael tenha cuidado e passa a palavra à defesa. David começou seu discurso. O réu se declarou culpado de falsificação de manteiga. A defesa também responde que a carne suína era destinada a outros fins, mas que de fato era de má qualidade. E apontando o dedo para Michael, David disse que estava usando fatos irrelevantes. Michael se levanta para fazer perguntas. Ele pede mais detalhes sobre a finalidade da mistura de empanar de baixa qualidade. Tentando escapar disso, David menciona remover manchas de graxa, que é exatamente para isso que a mistura é usada. Em resposta, ele recebe uma nova pergunta sobre a gordura da qual estão se livrando. David congelou com a boca aberta. O advogado voltou-se para o réu, esperando que ele encontrasse uma resposta. David bateu a mão na mesa e disse que a mistura era para caridade. Michael percebe inconsistências nas respostas e pede para informar o nome da empresa para a qual a mistura para empanar foi doada. Não tendo recebido resposta, o promotor chama uma testemunha ao tribunal. Quando Nicholas viu a testemunha, a perplexidade congelou em seu rosto. Era Lee Matthews. Então, na sala de interrogatório, Michael prometeu ajudar Lee se ele cooperasse. Matthews começou sua história como testemunha. Ele e Nicholas concordaram em vender produtos vencidos. Ao ouvir o que foi dito, o réu levantou-se de um pulo. Ele pegou o microfone da mesa e investiu contra a testemunha. Nicholas foi parado antes que pudesse atacar. O juiz pediu para retirar o acusado do tribunal. Lee continuou transmitindo. Nicholas subornou autoridades da cidade, incluindo ele mesmo. Embora Michael tenha prometido ajudar, Lee lhe contou sobre crimes pelos quais ele também seria punido. Durante a reunião, Daniel andou de um canto a outro do escritório. Ele mal podia esperar o julgamento terminar. Depois da reunião, o pai de Charles ligou para saber como tudo terminou. A pena máxima era de 8 anos de prisão. Donald elogia seu filho pela vitória. As escolas agora realizarão inspeções de produtos e os processos judiciais serão tramitados rapidamente.
O pai menciona outro motivo para felicitações. Michael fica confuso porque não consegue se lembrar de mais nada. Então Donald diz que depois disso, os negócios de Charles serão transferidos para Seul. Michael congelou com o telefone nas mãos e seus olhos ficaram 2 vezes maiores. Quando Michael ouviu a notícia de que seria transferido para Seul, um sorriso apareceu em seu rosto. Esse era um dos seus principais objetivos. A partir deste ponto, o verdadeiro trabalho começa. Ele precisa cumprir sua promessa de capturar Smile e se vingar. Quando Michael terminou seu trabalho, ele recebeu uma ligação do investigador Daniel. Daniel entrou em pânico e pediu ao promotor que fosse imediatamente ao escritório porque Sarah estava desaparecida. O investigador e Michael estavam na mesa da garota. Ela não apareceu para trabalhar hoje e não atendeu suas ligações. Dadas as suspeitas em torno da garota, ela poderia simplesmente ter fugido se sentisse que estava sob suspeita. Daniel sugeriu ir até a casa dela. Os meninos chegaram a uma rua estreita e pobre. Eles ficaram surpresos ao ver que a assistente tinha uma casa tão ruim. Quando Michael se aproximou da cerca, ele notou uma escrita vermelha. A cerca tinha a palavra assassino escrita nela. A porta estava aberta e os rapazes entraram no pátio da casa de Sarah. A porta da frente também estava aberta. Daniel olhou para dentro. O cigarro que ele segurava na boca caiu e o sujeito ficou paralisado no lugar. Vestígios de sangue saíam da porta da frente e se espalhavam para dentro da casa. Para evitar sujar a cena do crime, eles colocam protetores de sapatos e luvas. Havia muito sangue. O homem provavelmente não sobreviveu. Os rapazes abriram cuidadosamente a porta do quarto, esperando ver a vítima, mas no chão havia apenas um colchão coberto de sangue. Quando retornaram, notaram que os trilhos pararam abruptamente na porta da frente. O mais provável é que o criminoso tenha pegado a vítima e a colocado em uma mala, ou algo parecido. Daniel estava parado na porta respirando pesadamente. Imagens do passado flutuavam em sua mente. Ele se lembrou de um cara. A voz de Michael tirou Daniel de seus pensamentos. O promotor estava preocupado com a condição do investigador. Daniel apontou para a marca de ponta de cigarro na parede. Pode ter sido um criminoso porque Sarah não fumava. Michael notou outro cigarro na entrada. Daniel lembra que o cigarro caiu de sua boca quando eles entraram e viram o que tinha acontecido. O investigador joga fora o cigarro. Uma vez lá fora, Michael começou a pensar em um plano. Primeiro, eles precisam verificar as câmeras de CFTV. Realmente havia câmeras nesta rua. Eles também capturaram Sarah voltando para casa. E o próprio criminoso também, mas os caras ainda não sabiam. Michael pede para Daniel se candidatar. O promotor decide verificar as câmeras ele mesmo. E o investigador vai verificar o exame de sangue da vítima. Michael foi recebido pelo despachante do centro. Ele chegou ao centro de monitoramento conjunto. Foi neste local que todas as gravações das câmeras foram coletadas. O promotor decide verificar os registros ele mesmo. Então, o funcionário do centro o deixa no computador. Ele começa a assistir aos vídeos de sexta-feira, justamente quando a garota esteve no trabalho pela última vez. Por volta das 19 horas, a gravação mostra Sarah voltando para casa. Depois de navegar durante todo o fim de semana, Michael não notou nenhuma pessoa suspeita. O detetive chamou o promotor. Dennis estava na cena do crime. Amostras de sangue já foram coletadas e enviadas para análise. O detetive também descobriu que o único parente de Sarah era sua mãe, que estava cumprindo pena de 16 anos por assassinato. Michael imediatamente se lembrou do que estava escrito na cerca. A mãe de Sarah matou seu pai, isto é, seu próprio marido. Se alguém queria vingança, era essa garota, mas ela mesma foi uma vítima. A julgar pelas circunstâncias, este não foi um crime aleatório, pois o assassino havia planejado tudo cuidadosamente. Daniel ligou para o promotor e disse que iria com ele ao arquivo para procurar documentos sobre o crime da mãe de Sarah. Michael decidiu que esse seria seu último emprego ali, e isso era importante porque era a Sarah deles. Apesar do que ela havia feito anteriormente, a promotora acreditava que a menina estava viva. Antes de ir aos arquivos, Michael verifica os registros novamente. De repente, ele percebe uma pessoa suspeita na câmera. O cara dá um zoom na imagem e olha atentamente para a tela. Ele vê um homem encapuzado com uma grande mala azul escura saindo da casa da garota. Rebobinando, Michael descobriu que o homem estava caminhando em direção à casa de Sarah 3 horas antes. Estava bem camuflado, então seria ainda mais fácil de encontrar.
Já estava escuro lá fora quando o promotor se encontrou com o detetive Dennis e Daniel na delegacia. Os caras foram ao arquivo. Todas as prateleiras estavam cheias de documentos. Depois de se decidirem a trabalhar, eles decidiram que definitivamente encontrariam uma garota. Foi em um prédio abandonado ao lado da rodovia. Sarah Johnson sentou e chorou. Suas roupas estavam manchadas de sangue e a menina estava tremendo. Dennis deixou os rapazes nos arquivos e foi realizar tarefas de trabalho. Michael e Daniel começaram a trabalhar. Tive que tirar cada pasta da prateleira e examinar os materiais. O promotor tenta descobrir outros empregos, mas Daniel apenas menciona que ela trabalhou anteriormente para o chefe de Meyer, que saiu após rumores de subornos da sua parte. O investigador fica surpreso com as perguntas de Michael. Michael só se lembra de partes da vida de Charles, então ele se sentiu estranho por estar naquela situação. Ainda assim, a coincidência foi estranha. Sarah e o chefe prefeito trabalharam juntos, e ambos desapareceram. O promotor ligou para o pai. Este último estava de mau humor e irritado porque seu filho não estava no trabalho hoje. Michael informou Donald que o funcionário estava desaparecido e provavelmente sequestrado no fim de semana. O promotor-chefe deixa a cabeça cair entre as mãos. Ele pergunta quais são as chances de a menina estar viva. Ao mesmo tempo, o homem esclarece que não deve responder como promotor, mas como Charles. Depois de pensar um pouco, Michael sugere que Sarah pode estar viva. Donald está satisfeito com a resposta do filho. Ele dá conselhos a Charles para ficar com pessoas que estarão lá para apoiá-lo. Enquanto Michael refletia sobre as palavras do promotor-chefe, ele se lembrou de si mesmo ali, no complexo do assassino, no último momento. Ele estava lá sozinho. Agora ele não está sozinho. A vida lhe deu uma chance de recomeçar. Agora ele não precisa mais lutar contra Smile sozinho. Donald pede para encontrar a garota. E Michael lhe promete que definitivamente encontrará Sarah. Já havia várias pilhas de pastas examinadas no chão. A manhã chegou. Os meninos trabalharam a noite toda. Mas eles nunca encontraram nada. Ao verificar o telefone, Michael lembrou que tinha uma reunião pela manhã. Daniel permaneceu no arquivo para continuar a busca por documentos. Michael correu para o escritório. Cole já estava esperando do lado de fora do escritório. Ele observou que Michael precisava fazer a barba. Cole seguiu Michael até o escritório. O promotor está tentando encontrar a bolsa que continha o barbeador. Ao abrir a primeira gaveta, ele viu uma caixa preta e um livro de contas dentro dela. Michael não entendeu nada. Por um momento, pareceu-lhe que estava alucinando. Fechando rapidamente a gaveta, ele abriu a segunda. Continha uma seringa cheia de sangue em um saco de evidências. Cole estava atrás de Michael. Ele viu o conteúdo das caixas e seu rosto se distorceu de horror. Cole começou a fazer perguntas sobre o que havia na caixa. Ele agarrou o pulso de Michael, esperando obter uma explicação. Naquele momento, Daniel ligou e disse que havia encontrado materiais sobre o incidente com a mãe de Sarah, 16 anos atrás. Cole começou a gritar para o promotor parar enquanto Michael corria para a porta. O promotor empurrou o ancião para longe da porta e foi embora. Cole observou Michael se afastar. Ele ficou bravo com a forma como foi tratado. Quando o promotor chegou à delegacia, ele imediatamente se familiarizou com o processo que havia encontrado. O pai de Sarah era um ex-trabalhador de demolição até machucar a perna. Segundo o depoimento, a mãe da menina esperava o marido em um canteiro de obras abandonado com uma faca nas mãos. Ela se lançou sobre ele e o esfaqueou no estômago. A faca não entrou tão facilmente quanto ela esperava, então a arma teve que ser removida do homem. O pai de Sarah tentou escapar. A mulher o alcançou e o esfaqueou mais 4 vezes. De acordo com o processo, Sarah observava tudo o que estava acontecendo. Michael ficou alarmado com uma coisa. Havia 4 ferimentos profundos e fatais no corpo da vítima, mas outros 3 eram superficiais e fracos. O detetive Dennis foi ao arquivo e relatou que o sangue da cena do crime pertencia a Sarah Johnson. Sem dizer nada, Michael foi em direção à saída. Os meninos o observaram partir, sem compreender. Enquanto Michael caminhava pelo corredor da delegacia, as novas lembranças de Charles sobre o chefe Parker Meyer de repente vieram à mente. Naquele dia, Charles chegou depois de uma noite no bar. Seu rosto estava coberto de cortes e hematomas. Ele olhou para o escritório do chefe Parker. Ao ver o rosto do jovem, o chefe ficou horrorizado. Charles veio agradecer a Parker Meyer por ter resolvido o incidente no bar. Sarah Johnson também estava no escritório no momento
e ouviu toda a conversa. Da delegacia, Michael e Daniel retornaram de carro para o escritório do promotor. O telefone do promotor tocou. Era meu pai ligando e ele estava furioso. Ele repreendeu o filho, pois Cole já tinha conseguido reclamar das coisas na gaveta de Michael. Michael se lembra da quantidade de coisas que ele já tem para fazer. E então isso. O promotor cerrou os dentes. Um pensamento inesperado lhe veio à mente. O promotor grita para Daniel dar meia volta com o carro. Os homens seguiram em direção à casa de Sarah. A casa da menina ficava em uma colina. Os meninos subiram a ladeira com alguns tijolos e uma mala. Após terminar a escalada, os homens caíram no chão, exaustos. Michael relembrou as imagens das câmeras. Ele queria realizar um experimento. Parecia suspeito para ele que um homem pudesse abaixar cuidadosamente uma mala por uma ladeira daquelas, e com uma garota dentro. Depois de carregar os tijolos, Michael tentou puxar a carga para frente. Isso acabou sendo muito difícil. Após determinar aproximadamente o local onde o criminoso rolou a mala, o promotor decidiu começar por ali. A carga estava na frente de Michael, como na gravação. Ou seja, o peso estava direcionado para a pessoa que abaixava. A mala estava ganhando velocidade, e o promotor não conseguia segurá-la. Michael tropeçou e a mala voou rua abaixo. As suspeitas do promotor foram confirmadas. Sarah não estava na mala naquela noite. Um pouco mais tarde, no prédio do Ministério Público, Michael sentou-se em frente a Donald. Seu pai lhe disse que havia verificado as câmeras e que ninguém havia entrado no gabinete do promotor. Michael entrega ao promotor-chefe uma seringa de sangue que estava em uma das gavetas. Donald promete verificar a seringa ele mesmo. O pai relata sua visita ao consultório de Michael após as reclamações de Cole. Ele encontrou evidências na gaveta de cima de casos que já haviam sido tratados anteriormente. O promotor-chefe ficou furioso porque seu filho poderia se tornar suspeito. Donald não quer ouvir nenhuma explicação. Ele apenas entrega ao filho os registros judiciais do caso da mãe de Sarah. Quando Michael retornou ao seu escritório, ele já podia ouvir os sussurros de sua equipe atrás dele sobre o que havia sido encontrado em seu escritório. Daniel estava esperando por ele lá fora. O investigador disse que o detetive Dennis Mitchell ligou. Eles encontraram a mala? A mala foi encontrada a 1 quilômetro da casa da menina. Não havia câmeras na área, mas a bagagem correspondia ao que estava na fita. A mala continha as roupas do criminoso. À medida que Michael se aproximava, ele sentiu novamente aquele aroma adocicado que havia sentido na casa da garota. Além disso, a polícia encontrou armas. Michael reconheceu imediatamente o modelo da faca. A faca era a mesma que a mãe de Sarah usou para matar o marido. Agora todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na cabeça do promotor, e ele entendeu onde precisava chegar. Michael chegou a um canteiro de obras abandonado. O homem subiu as escadas. Ele parou por um segundo para recuperar o fôlego. Havia uma garota sentada na extremidade oposta. Era Sarah Johnson. Foi há 16 anos. Um grito foi ouvido no canteiro de obras. Um dos trabalhadores teve a perna esmagada por uma pedra. O homem tinha uma família feliz. Mas depois do que aconteceu, o casamento se desfez em pequenos pedaços. O homem começou a beber com frequência e a gritar com a esposa e a filha. Ele começou a bater na mulher quando estava bêbado. Numa dessas noites, o homem prometeu à família que morreriam juntos. Ele até quis acender um foguete, mas não conseguiu encontrar um isqueiro. A esposa dele chamou a polícia depois de outra discussão. A polícia decidiu que nada de perigoso estava acontecendo e não tomou nenhuma atitude. A mulher não desistiu. À noite, ela escreveu declarações ao Ministério Público. A pequena Sarah observava tudo o que acontecia. De manhã, sua mãe foi ao promotor, mas ele não quis ouvir a mulher. Além disso, ele bateu na mulher quando ela começou a implorar. Sarah observava do outro lado da esquina. Então a menina decidiu que era hora de resolver a situação e salvar sua mãe. À noite, quando seu pai chegou bêbado novamente e estava caído no chão, Sarah se aproximou dele com uma faca. Ela balançou a faca e o esfaqueou no peito 3 vezes. Como a menina tinha pouca força, os ferimentos eram superficiais. Meu pai acordou e sentou-se no chão. Ele correu atrás da filha, gritando ameaças para ela. Sarah não sabia para onde correr. O único lugar onde ela poderia se esconder era um canteiro de obras abandonado. A menina subiu. Com as pernas dobradas, ela chorou e tremeu de medo. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah quando ela ouviu passos atrás dela.
O homem tinha uma faca. Por sorte, era a mãe dela. A mulher pediu para a menina ficar sentada em silêncio e então virou à esquina. Não dando ouvidos à mãe, Sarah a seguiu. Ela congelou de horror. O que a menina viu então ficou para sempre gravado em sua memória. O pai de Sarah estava deitado no chão coberto de sangue. E sua mãe estava sentada ao lado dela com uma faca nas mãos. A mulher disse à filha para não se preocupar, pois sua mãe fez tudo sozinha. 16 anos depois, Sarah estava sentada no mesmo lugar. A menina notou o promotor. Michael pediu que ela se rendesse agora, antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais. A menina tinha um dispositivo nas mãos que, se pressionado, faria o prédio inteiro explodir. Era dinamite, que é usada na construção. Aquele cheiro frutado era nitroglicerina o tempo todo. O pai de Sarah foi exposto à substância no trabalho. A menina tem certeza de que hoje tudo acabará, porque ela e o promotor Charles morrerão aqui. Sarah pede para não perder tempo e contar como o promotor foi parar ali. Michael suspeitou que algo estava errado na primeira vez que visitou a casa dela. A cena do crime parecia suspeita. A vítima não pareceu fazer nenhuma tentativa de resistência. A menina acendeu um cigarro e o promotor continuou sua história. Como resultado de seu experimento, Michael também percebeu que era impossível deslizar cuidadosamente uma pessoa dentro de uma mala ladeira abaixo. Na mala encontrada, o promotor reconheceu o modelo da faca. A mesma arma foi usada em um assassinato há 16 anos. Michael imaginou que os 3 golpes superficiais naquele crime pertenceram a uma garotinha. Sarah pergunta ao promotor se ele vai entregá-la, mas Michael ainda tem dúvidas. Os olhos da menina refletem a dor que ela teve que suportar quando criança. Ela odeia todos os policiais e promotores porque eles não ouviram sua mãe e não salvaram sua família. Ela sente um ódio particular por seu chefe, Meyer, um homem cruel e que aceita propinas. Michael descobriu que quando Meyer acusou a mãe de Sarah de assassinato, a garota respondeu expondo sua corrupção. Michael estreitou os olhos. Ele também suspeitava da garota pelo desaparecimento do chefe. Sarah não respondeu à pergunta dele, apenas sorriu misteriosamente. O promotor pede novamente que a menina se entregue, mas Sarah tem outros planos para esta noite. Ela olha para o dispositivo. O dedo dela já está perto do botão. Era tarde demais para recuar e a garota apertou o botão. A explosão ocorreu no andar térreo do edifício. O prédio inteiro começou a desabar e o fogo subiu. Sem pensar 2 vezes, Michael correu para o lado oposto onde a garota estava. Ele agarrou a menina e pulou com ela. O menino e a menina caíram no colchão. A polícia já estava correndo em direção a eles. Sarah cobriu o nariz com a mão para evitar inalar a fumaça. Ela não conseguia acreditar que ainda estava viva. Acontece que Michael tentou prever toda a situação com antecedência e pediu ao detetive que preparasse um colchão de ar. A menina foi presa imediatamente. Depois do que aconteceu, ela tem certeza de que o promotor Charles realmente mudou. Ela agradeceu a Michael por salvá-la e também pediu perdão. Lembrando-se de outra coisa, o promotor disse a Sarah que havia encontrado evidências de casos passados que ela havia escondido. A menina apenas sorriu ao ouvir isso. No mesmo dia, à noite, em um dos edifícios altos de Seul, o homem ficou na janela e olhou para a cidade espalhada ao seu redor. Ele perguntou ao seu assistente sobre a data da transferência do novo promotor. O executivo da empresa pediu que a mulher reservasse um dia em sua agenda para jantar com o promotor.